Olá, meus queridos, tudo bem? Prazer, estamos aqui novamente, trazendo mais uma breve consideração a respeito da Bíblia. E nós queremos fazer, nesse vídeo aqui, a sequência da nossa consideração a respeito do livro de Provérbios. Provérbios, um livro de sabedoria. E estamos abordando aqui, nessa sequência, o capítulo 13 do livro de Provérbios. Na playlist, como de costume, nós vamos colocar... Aliás, aqui na descrição do vídeo, nós vamos colocar a playlist com a relação dos vídeos dessa série Provérbios, um livro de sabedoria, onde já consideramos os capítulos de 1 a 12, de uma forma sintetizada, de uma forma tranquila, sem muito, sem muitos detalhamentos, assim, tentando fazer de uma forma bem simples, bem direta, bem sucinta, como é o livro de Provérbios, onde a própria palavra provérbio significa, o livro de Provérbios significa exatamente isso, ditos sucintos, verdades profundas, mas ditas de forma bem simples e diretas. Capítulo 13 tem muitos pontos que nós poderíamos destacar aqui, são 25 versículos, não vamos considerar todos os versículos, mas alguns. O capítulo 13 de Provérbios, versículo 1, já nos diz logo que a sabedoria... Fala-nos sobre a sabedoria e a insensatez, um contraste entre uma coisa e outra. O filho sábio aceita a disciplina paterna dos pais, ou seja, aqueles filhos afortunados, digamos assim, que têm a grande riqueza, o grande tesouro de ter pais que os disciplina desde a infância, esses, no caso, se tornam sábios quando se tornam adultos. Ou tem grande chance de se tornar sábios, porque foram bem educados, bem disciplinados por seus pais. Enquanto que o insolente não ouve quando é advertido. Ou ainda que alguém seja advertido por alguém, quer seja por seus pais ou por outros, uma pessoa insolente ou desrespeitosa, aquele que não respeita a autoridade ou não respeita alguém, não importa quem seja, esse é um insolente, é o desrespeitoso. Ele não ouve quando é advertido, e o resultado, naturalmente, é a calamidade futura. O versículo 3 repete algo que nós citamos aqui diversas vezes e todas as vezes frisamos esse ponto. Quem guarda a própria boca preserva a vida. Ou seja, quem é ponderado ou moderado no falar, a pessoa que é disciplinada, que pensa antes de falar ou que mede aquilo que diz, essa pessoa preserva a vida, preserva a sua dignidade, sua reputação, evita diversos problemas que são causados por aqueles que falam demais, Quando a pessoa fala demais, ela acaba falando aquilo que não deveria, o que gera muitos transtornos na vida. Quem se descuida no falar causa a própria ruína, diz o versículo 3 de Provérbios, capítulo 13. É inevitável nós não lembrarmos aqui de Tiago, Acabamos lembrando de Tiago, capítulo 3, quando falamos sobre cuidar da língua, cuidar do que falamos. Tiago, capítulo 3, fala exatamente isso. Diz assim: todos nós tropeçamos muitas vezes. Tiago 3, versículo 2. Se alguém não tropeça em palavras, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. O que já deveria nos dar um alerta de como nós devemos ter cuidado ou prestar atenção às nossas palavras. Já que todos nós somos fadados a tropeçar devido à nossa imperfeição, é lógico que nós devemos redobrar ainda mais os cuidados com as nossas palavras. O versículo 3 diz: se colocamos freios na boca dos cavalos para que não tropecem, guiamos também todo o seu corpo. É com as rédeas, que nós controlamos o cavalo, e as rédeas geralmente são fixadas no maxilar, ou na boca do cavalo. Vejam também os navios, embora sejam grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, para onde o timoneiro deseja ir. Uma comparação que Tiago faz aqui de forma ilustrativa, usando o símile. Assim como um leme pequeno controla todo um grande barco, da mesma forma a língua controla toda a nossa vida. Do mesmo modo, a língua é uma parte pequena do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Veja como basta uma chama muito pequena para incendiar uma grande floresta. A língua também é um fogo. A língua representa um mundo de injustiça entre os membros do nosso corpo, pois contamina todo o corpo e incendeia por inteiro o curso da vida. Suas chamas vêm da geena.
Inclusive Jesus falou disso, né? Não é o que entra naquela parte quando Jesus está falando para os fariseus que condenaram os seus discípulos que não lavaram as mãos até os cotovelos. Jesus disse que o que polui o homem não é o que entra pela sua boca, porque o alimento que nós consumimos sai por meio do excremento. O que polui o homem é o que sai da sua boca, através das suas palavras, e é da abundância do coração que a boca fala. Através das palavras saem injustiças, perversões, maledicências. Então, é o que sai através das nossas palavras que nos contamina. Versículo 7 de Tiago 3. Pois toda espécie de animais selvagens, e aves e répteis e de animais marinhos podem ser domados e têm sido domados pelos humanos, mas nenhum humano pode domar a língua. Ela é indisciplinada e prejudicial, cheia de veneno mortífero. Com ela louvamos a Jeová o Pai, e com ela amaldiçoamos homens que vieram a existir à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não é correto que as coisas sejam assim. Então, as nossas palavras podem ser fontes de vida e fontes de morte. Nós podemos construir, edificar, consolar pessoas pelas palavras e também podemos destruir toda uma família, ou toda uma comunidade, o mundo todo, através das palavras. O versículo 4 de Provérbios 13 diz que o preguiçoso quer e não tem. Lançando luz, então, que nós devemos ser pessoas diligentes, devemos ser pessoas trabalhadoras, né? Se nós queremos ter conhecimento sobre alguma coisa, devemos pesquisar, cavar fundo. Se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa carreira profissional, nós precisamos ser aplicados no nosso trabalho. Se queremos desenvolvimento acadêmico, nós precisamos também ser aplicados nos nossos estudos, e por assim vai, né? Queremos ter uma família bem construída, bem solidificada, então precisamos ser bem aplicados na maneira como nós gerimos a nossa família, nas nossas funções, quer como o cônjuge, o marido, a esposa, o filho, quem quer que seja. Não podemos ser preguiçosos e esperar resultados positivos, né? Ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Aquele que trabalha enriquece, diz o versículo 4 no finalzinho. Ou seja, se nós formos diligentes, nós vamos conseguir resultados. O 5 diz que o justo detesta a palavra mentirosa. Automaticamente a gente lembra lá de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, né? O amor é isso e aquilo e tal, e diz: alegra-se com a verdade e não se alegra com a injustiça ou com a inverdade. A pessoa que ama a verdade, que é justa, aquela que é justa, a pessoa realmente que é justa no coração, não se alegra com mentiras, com ensinamentos falsos, com coisas que são deturpadas, com inverdades, com calúnias. Uma pessoa que é realmente, veja bem, não é uma pessoa que se faz de justa, não é uma pessoa que tem uma aparência de justiça, é a pessoa que é justa lá no coração. Essa não se alegra, não tolera mentiras e injustiças e falsidades. O versículo 7 nos lembra muito a situação em que nós vivemos das aparências nas redes sociais, né? Provérbios 13, versículo 7 diz assim: há quem seja tido por rico e nada tem, e há quem se faz de pobre possuindo muitos bens. Hoje em dia muitas pessoas vivem as aparências, né? Parece estar bem, parece estar curtindo a vida, parece ser feliz, quando na verdade são apenas aparências. A realidade é muito longe disso. Então, como nós várias vezes frisamos aqui em outros vídeos sobre outros temas, nós queremos ser pessoas genuínas, né? Ser quem nós somos. Existem momentos que nós estamos para baixo, assim, deprimidos, tristes, existe. Não há vergonha nenhuma nisso, né? Às vezes passamos por momentos de dificuldade, às vezes é um problema familiar, um problema financeiro, um problema de saúde, e é natural que nós não estejamos lá postando coisas, né? Sempre em alta. É uma realidade. Então, não precisamos ficar tendo que, digamos assim, prestar uma conta ou contas para as pessoas de estarmos sempre mostrando que estamos bem o tempo todo. Isso é desgastante, é irreal, é uma irrealidade. É disso que Provérbios 13, versículo 7 fala. O versículo 10 fala que entre os soberbos só há contendas. Soberbas, aquelas pessoas que se acham, né, que são prepotentes, que se colocam acima de todo mundo. Esses só vivem em contendas. Por quê? Porque falta a eles o que diz o finalzinho do texto: entre os humildes há sabedoria. A pessoa humilde reconhece que ela também pode estar errada, reconhece que ela
que ela pode ceder, em algum momento aquilo não vai ser prejuízo para ela, isso é uma coisa que não precisa levar em consideração. Por que não ceder? Né? Evita diversos problemas. A pessoa soberba não abre mão, ela fica ali batendo na mesma tecla o tempo todo, é irredutível, é impassível. Esses, como diz o versículo 10, entre esses só há contenda, só há problemas e discussões. A pessoa humilde foge disso, né? Ela quer tranquilidade, ela quer paz, ela não é hipócrita, em hipótese alguma, não é falsa, mas ela tem a sabedoria de saber que em alguns momentos algumas coisas não precisam ser levadas tão a sérias. O versículo 12 fala que a expectativa adiada ou a esperança adiada aflige a alma. E isso acontece em várias áreas da nossa vida, né? Quando nós estamos muito ansiosos sobre alguma coisa, ou até sobre coisas muito válidas, né? Quanto ao que havemos de comer, o que havemos de vestir, o que será do amanhã, ou quando esse problema de saúde vai acabar, quando essas doenças, quando essa epidemia vai acabar. Essa ansiedade nos causa aflição e, como diz aqui o versículo 12, aflige o nosso íntimo, a nossa alma. Mas o desejo quando se cumpre a árvore da vida. Todos nós queremos que todos os problemas do mundo acabem um dia. Aqueles que têm a esperança na promessa bíblica, né, de que em breve tudo isso vai ser coisa do passado, nós vamos poder usufruir das benesses prometidas nas Escrituras, para aqueles que acreditam nas Escrituras como fonte, né, inspirada, como um livro inspirado por Deus. Então esses não veem a hora de ver cumprido tudo isso, né? E essa expectativa, se ela não for controlada, faz a pessoa ficar aflita demais. Embora devemos ter esperança de uma melhora no futuro, nós devemos ter equilíbrio também, saber viver o momento presente com sabedoria, com equilíbrio, mas sem perder de foco a nossa esperança. O versículo 14 fala que a instrução do sábio é fonte de vida. Ela afasta dos laços da morte. Então é muito bom quando nós ouvimos conselhos de pessoas sábias, a pessoa mais sábia que poderia nos dar conselhos é aquele que nos criou, o nosso Criador. Para aqueles que acreditam que existe um Criador e que acreditam que a Bíblia é a sua palavra. Então aqui está a fonte da sabedoria que pode nos conduzir a uma vida realmente proveitosa, realmente feliz e satisfatória. E existem pessoas com muita sabedoria na vida também, sabedoria de vida, experiência de vida, percepção, né? Os nossos pais, às vezes nossos avós, ou pessoas que acumularam grande experiência de vida, podem ser fonte de vida no sentido de que podem nos ajudar a evitar talvez os problemas que eles mesmos enfrentaram durante a sua vida. O 16 fala que todo astuto age com prudência, ou a pessoa sagaz, a pessoa de discernimento, a pessoa perspicaz, aquele que consegue ver, mesmo através da fumaça, da neblina, né? Consegue perceber detalhes, sutilezas, silhuetas, consegue ver aquilo que está oculto por trás. Essa pessoa, ela consegue agir com prudência, ou seja, ela não age de uma forma precipitada. Ela calcula, analisa, medita, reflete e aí sim, se necessário, age. O versículo 16 ainda diz que quem é tolo alardeia a sua estupidez, ou seja, age de forma apavorada, né? Espalhafatosa, em desespero, não pensa, sai tropeçando em tudo, sai fazendo tudo à torta e à direita e aí depois tem que ficar consertando a bagunça que fez. Versículo 20, talvez muitos aqui vão lembrar desse texto que é muitas vezes citado. Quem anda com sábios se torna sábio. Isso aqui reflete um processo que é conhecido como osmose. Não sei se você já ouviu falar. Osmose, vamos colocar assim em termos simples, né? Imagina uma esponja de lavar louça. Quando ela é colocada numa superfície úmida ou molhada, o que acontece? Acontece um processo chamado osmose. Ela absorve o líquido, né? Então, quem anda com pessoas sábias, acontece isso, um processo de osmose. Ela suga, absorve aquela essência. Em termos, claro, estamos falando aqui de forma símile, né? Em símile. Assim como a esponja absorve o líquido de uma superfície molhada, uma pessoa que anda com pessoa sábia absorve a sua sabedoria. Mas o contrário também é verdade. No versículo 20 diz: quem é amigo dos insensatos se torna mal. Ou seja, o mesmo processo de osmose pode acontecer. Se eu andar com uma pessoa estúpida, eu vou mal. Por quê? Porque eu vou absorver por osmose a sua estupidez.
né? A sua má conduta, a sua inconsequência, o seu mau caráter vai acabar fazendo parte da minha personalidade, mas talvez não de uma forma direta ou rápida, de imediato. Pode ser um processo lento, mas gradativamente aquela personalidade ruim vai fazer parte da minha personalidade também. Se isso acontece para o mal, acontece para o bem também. Então, se queremos realmente absorver coisas boas, precisamos estar em boas companhias. Não só em questões pessoais, assim, como pessoa física, às vezes boas companhias, bons livros podem ser boas companhias, né? Bons documentários, boas publicações, bons vídeos que podem nos agregar conhecimento, sabedoria. Tudo isso nos faz absorver por osmose o conteúdo daquilo ao qual nós estamos expondo a nossa vida, né? A nossa mente, o nosso raciocínio. O versículo 24 chama a atenção a algo que eu gosto muito de bater nessa tecla aqui. Quem poupa a vara odeia o seu filho. Diz Provérbios 13, versículo 24. Então, se você acha que está mostrando amor aos seus filhos por deixar de discipliná-los, na verdade você está demonstrando o contrário. Você pode aparentemente achar, iludidamente, de uma forma infantil, que você está demonstrando amor. Mas essa é uma das maiores demonstrações de ódio velada aos filhos, mesmo que seja pelo subconsciente. Por quê? Porque você, na verdade, está destruindo o crescimento do seu filho, se você não disciplina. A vara aqui utilizada nesse texto, né, lembra aquelas varinhas que os pastores usam para poder guiar as ovelhas. Pastores de ovelha não ficam dando varada nas ovelhas, né, machucando as ovelhas. Eles usam a vara para guiar. É a vara da disciplina. A ovelha está indo para ali, ele vai fazer. Alguns pastores lá, né, no tempos antigos, fazem aquele barulho, brrr, brrr, aí vai batendo com a varinha assim, né, dando aquela encostadinha nela para ela poder entrar no ritmo. Então a vara da disciplina, quem poupa a vara odeia o seu filho. Então, se você precisar disciplinar o seu filho, colocar ele de castigo, coloque. Se você disse que vai fazer algo, e isso é uma coisa terrível que eu já escutei várias vezes, você talvez já. Tem pais que ameaçam os filhos com promessas que ele nunca vai cumprir. Se você fizer isso aí, eu vou quebrar o seu brinquedo. Ele não vai quebrar. Se você fizer isso, eu vou tacar a geladeira lá no valão. Não vai fazer isso. Fala coisas ou promete coisas que a criança, com o tempo, por isso que elas ficam sem vergonha, porque elas percebem que os pais falam que vão fazer coisas e nunca fazem. Prometem, né? Tem pais que falam que vai bater no filho e tudo mais. Se você fizer isso, eu vou te dar uma surra, e não dá. Aí o que acontece? Chega no outro depois, mas se você fizer isso, eu vou te dar uma chinelada, e não dá. Não estou dizendo que ninguém tem que dar chinelada, nada, mas se você não fala, então, não fale coisas que você não vai fazer. Fale coisas que você vai realmente fazer. Ó, se você fizer isso aí, quando você não vai ficar sem ver televisão no fim de semana. Um exemplo, não estou querendo dizer aqui que você tem que fazer isso, não. Mas é um exemplo, é uma coisa que você prometeu, garantiu e cumpriu. Olha, se você fizer isso, no fim de semana você não vai ganhar aqueles doces que o papai costumava te dar. Não vai ganhar. Simples. São maneiras de disciplinar. Se você falou que vai fazer algo, então faça. Porque senão você vai estar destruindo o seu filho, transformando o seu filho num sem vergonha, que não te respeita. E são esses os filhos que, quando crescem, batem nos pais, maltratam os pais. Por quê? Porque eles não receberam essa grande demonstração de amor, que é a disciplina, o cuidado, que deve ser dado com carinho, com a intenção de fazer o filho crescer. Quando você disciplina o filho, faz ele entender que aquilo ali é para o bem dele, e ele sente isso. Tudo que às vezes os filhos querem ouvir dos pais é um não. Não pode, não vai, não deixo, está de castigo. Tudo que o filho mais quer ouvir dos pais, muitas vezes, é isso. Porque isso mostra que o pai se importa. Os pais que não se importam, deixa o filho fazer o que quiser. Porque ele não liga. Ele quer a tranquilidade dele, ou seja, ele está mais preocupado com ele mesmo do que com os próprios filhos. Isso não é demonstração de amor, diz Provérbios 13, 24. Quem ama, corrige-o prontamente, diz o finalzinho do versículo 24. Esses são conselhos de sabedoria que servem para nortear nossas vidas, né? Independente de você acreditar que a Bíblia é ou não a palavra de Deus, eu tenho certeza que ao ouvir ou ler esses relatos, esses detalhes da Bíblia, realmente aplicá-los também,
vai ser benéfico para você, não importa se você crê ou não na Bíblia, se você é ou não cristão, se você é ou não judeu, se você é de que religião que for. Mas são conselhos sábios que ajudam na melhoria de nossas vidas. São provérbios, vindo de um livro de sabedoria, um livro bíblico. E foi um prazer compartilhar com vocês mais esses detalhes. Até os nossos próximos vídeos, então. Até lá!